Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Compete-nos mais uma vez lembrar a todos da necessidade de nos precaver com os cuidados com a asepsia contra o coronavírus. Vamos cada um fazer a nossa parte. O uso da máscara dentro das dependências do núcleo não é obrigatório. Porém, se alguma pessoa estiver com sintomas de gripe, é melhor colocar a máscara. A programação das atividades do núcleo são exibidas no telão antes das palestras, porém, quem preferir, na secretaria, temos a programação impressa, além da modalidade digitalizada. Lembramos que o núcleo possui equipes de visitas a enfermos com aplicação de passe e fluidoterapia e também implantação do culto no lar. Mais informações na secretaria. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 76, cujo título é Na Propaganda Eficaz, e que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Nossas palestras podem ser vistas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema, na propaganda eficaz, é com muita alegria que convidamos agora a nossa amiga Priscila Messiani, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Priscila. Oi, gente, boa noite a todas e todos. É uma alegria imensa estar aqui, depois do convite incansável do Naron, oi Naron, que me convidou ao longo de todo o primeiro semestre. Eu estava até partilhando isso com o Matheus ali. E aí eu falei assim, Naron, não estou conseguindo, estou com os horários super apertados. Mas ele não desistiu de mim. E cá estou. É de fato um presente, um grande presente estar aqui. E aí, Adriana, desculpa, já te começo te pedindo desculpa, porque eu estou assim com a linha lá, quebrei o protocolo e organização das coisas, que eu falei assim, Naron, não leia o texto antes, porque eu sei que vocês têm o hábito de ler o texto. Eu falei assim, não vamos ler o texto antes, vamos fazer uma coisa diferente. Vocês que já me viram aqui, ou já me viram em outros espaços, sabem que eu gosto de fazer coisas diferentes. De mover um pouco as coisas, de movimentar, inclusive, o nosso corpo, né, o nosso espírito. A gente move ambas as coisas nesse momento. Então, eu queria já pedir a vocês que vocês ficassem de pé. Já logo de início, vão ficar de pé. A gente chega, né? Costumeiramente, a gente se acomoda na nossa cadeira. Então, por favor, fiquem de pé. Sei que vocês estão bem acomodados aí no fundo, mas eu vou precisar que vocês venham um pouco para frente. Vocês três mesmo, desse lado. Já até percebi que aqui na frente hoje está mais ocupadinho, isso. Até porque faz uma diferença enorme para mim, e eu já partilhei isso com outras pessoas. A Lilian estava aqui semana passada, né? Quando vocês estão próximos e a gente consegue enxergar e olhar um pouquinho do olhar de vocês, para entender até como que o que a gente está falando está ressoando, né? A gente tem um livrinho que quem me apresentou foi a Daniela Gonçalves, talvez vocês conheçam, que é o Laços de Afeto. E eu aprecio muito usar o Laços de Afeto da Irmã Dufour. O Laços de Afeto ele nos provoca a várias questões do nosso dia a dia dentro da nossa casa espírita. E aí tem uma citação nesse livro que ele vem dizendo sobre as nossas relações. E vocês vão perceber ao longo do nosso estudo de hoje que nada aqui vai ser meramente ao acaso. Até porque Deus tem um grande Excel, uma planilha enorme, uma tabela gigantesca que organiza todas as coisas. Então, não tem coincidência. Há tudo um motivo. E aí, neste livro, ele vira, a irmã se nos coloca o seguinte: imaginem, e imaginem comigo, imaginem que a casa espírita é como se fosse uma grande praça.
Normalmente, vamos pensar na lógica que a gente tem aqui da Praça da Matriz. A Praça da Matriz da nossa cidade, às vezes nós simplesmente atravessamos ela para ir de um lugar ao outro. Mas imaginem uma lógica de uma praça diferente. Quando essa praça, a gente usa os bancos ali para desacelerar e encontrar pessoas e olhar essas pessoas. Então, eu vou pedir que dentro do tempo de cada um, e aí dentro do que cada um conseguir e quiser, porque isso é muito importante, que vocês caminhem aqui, neste espaço, olhem as pessoas, por favor. Saiam dos seus lugares, caminhem, olhem as pessoas. É uma grande praça. Olá. É um grande passeio pela vida. Isto, muito bem. Isso, vocês estão dando um tour, estou adorando. Aí vocês vão dizer para essas pessoas que vocês estão encontrando, o que hoje vocês comeram que estava mais gostoso. É para contar, gente, eu estou olhando se vocês estão contando. Muito bom. Maravilha. Isso. Não sentem no mesmo lugar, sentem mais perto, principalmente a turma do fundão, tem lugar aqui na frente. Tudo bem. Senta aqui mais perto, gente. Vão mudar de lugar. Muda de lugar, senta aqui pertinho. Isso, vem pra cá, vem pertinho. Isso. Gostaram de andar na praça? Eu lembrei da praça mesmo. Eu não lembro muito não. Inclusive, houve uma época, eu acho que a Dani vai lembrar disso, porque era das nossas épocas de saídas, dos rolês, que a gente fazia isso ali na Avenida Jovem Soares, né? Ficava um bando de jovem para lá, um bando para cá, e tinha na praça também, ainda tinha isso também, tinha esse movimento nos dois lugares. Enfim. Aí eu quero propor uma coisa para vocês agora. Imaginem vocês que vocês são o lado de cá. O lado de cá. Vocês são cristãos. Pessoas da Boa Nova, que partilham aí a palavra do Cristo, que entendem o ideal do Cristo. Vocês do lado de cá são os vizinhos. Então, o lado de cá conhece vocês, mas vocês são os vizinhos do lado de cá. Vocês do lado de cá, vocês vão convidar estas pessoas de cá para vir à casa espírita. Como que vocês vão fazer? Mas imagine se nesse movimento que a Ivone fez de vir convidar o Mateus, ele tivesse falado assim, não vou. E aí, a Ivone, no alto da sua empolgação, no alto de entender que partilhar a palavra do Cristo e entender as palavras do Cristo é uma coisa muito boa, é uma coisa incrível, assim, não estou acreditando. Qual que é seu problema? Que você não vai. O que está acontecendo? Mas é uma coisa tão boa, é maravilhosa. Estar aqui no núcleo ou estar em outros lugares é incrível. Por que você não vai?
Não, você deve estar obsediado. Vou pôr seu nome na reunião mediúnica. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo com você. E aí eu vou começar o nosso texto. Na propaganda eficaz. Eu vou pedir licença para saltar a citação de João, que a gente vai voltar nela. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Emmanuel está fazendo uma afirmativa. Há sempre um desejo forte de que, quando a gente alcança alguma coisa boa, a gente queira repassar isso para as pessoas que a gente gosta. A gente quer trazer isso. Não, mas lá é bom demais, lá é incrível. Tem 2 moças que cantam a capela. Surgiu até um convite para gravar um DVD, quem sabe um dia, em algum momento. A gente tem isso e a gente quer que a pessoa venha. Principalmente quando a gente percebe, são pessoas que nós gostamos, que não estão num momento tão positivo e que seria ótimo elas estarem em um lugar que acolhessem o coração delas no momento de desespero. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-los aos outros. Esforçam-se. A gente se esforça bastante. Percebam, Emmanuel dizendo, a gente faz muito esforço, trabalhamos, nos desdobramos, mas nem sempre acertam na tarefa. Nem sempre temos sucesso. Por mais... Esse texto aqui ele é cheio de... Dá para você ler ele e ficar uns 3 dias pensando e não voltar em outra leitura. Como quase todos os textos dos nossos livros, né, dessa coleção. Nem sempre acertam, mesmo imbuído, mesmo pensando amorosamente pelo bem daquela pessoa. Às vezes, quando a gente vai tecer um convite, nós não acertamos. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. E logicamente, eu sempre penso isso por vários motivos. Quando um texto é direcionado a nós, vocês lembram que eu falei que não tem acaso. Então, eu fui pensar aqui em várias coisas, por que Naron, em todas as datas que ele poderia me oferecer, ele ofereceu essa com esse texto. Então, eu fui pensar e fui fazer uma reflexão. Culpa sua, Naron. Como todas as vezes, assim, como pensando a minha trajetória enquanto pessoa que é espírita há um bom tempo, e que já trabalhou em diversos contextos, eu fui pensar assim, quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já exigi, e aí tem um porém, quando nós gostamos e nos envolvemos afetivamente com algumas pessoas, às vezes a gente consegue ver um pouco lá na frente e pensar assim, essa pessoa está sentindo isso e isso, ela vai fazer isso e isso, e pode não dar certo para ela. E o que a gente faz? A gente acelera. Que, inclusive, é uma coisa que a gente tem feito muito. Acelerar. Tudo. A gente acelera com a nossa mente, com as nossas experiências. Nós vamos lá no pé do ouvido, no pé daquele coração e cobramos. Exigimos. Lembrando, nem sempre é uma exigência grossa ou ríspida. Às vezes é uma exigência carinhosa, que ela tem um tom carinhoso, mas mesmo assim ela viola. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nessa passagem é significativa. É necessário que ele cresça e que eu diminua, que é a passagem que dá entrada desse texto. Esta passagem, ela traça um programa a todos. Esse é um texto que ele é um pouco diferente. Normalmente, Emmanuel, ele segue a mesma toada do Cristo. Vou dizer o que eu estou querendo dizer sobre isso. Cristo não nos pautava em respostas extremamente fechadas. Então, ele nos falava por parábolas, era uma conversa, era uma troca, era um questionamento para você pensar sobre a sua vida e seus sentimentos. E aqui é um texto que o Emmanuel é taxativo. A passagem de João Batista traça um programa. Então, tem uma receita.
ou uma dica, ou uma sugestão. A todos que pretendem funcionar em serviço de precursor do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. Regra. Não vale impor os princípios da fé. O que é impor? Forçar. Forçar, condicionar, barganhar, sobrepor, não aceitar, imposição. Eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento, isso já me acometeu algumas vezes, hoje é um pouco diferente, mas ainda me gera um pequeno desconforto, que está ligado às minhas questões. Quando alguém próximo a gente fala assim, eu não acredito que Cristo existiu nem em Deus, nem em nada. Nada. E nem nada. E aí, às vezes, eu tento dialogar com essas pessoas. Falo assim, olha, se Cristo não existiu, ele é uma bela história que ecoou ao longo dos tempos. E que condiciona, não, melhor nem é condicionar, e que nos traz um exemplo de uma vivência com afeto. Ah, mas eu não acredito não, nem no mito. Eu acho que o mito foi alguma coisa que foi inventada. Dá um desconforto. A gente fica um pouquinho assim. Tem uma coisa ali que dá uma. Incomoda. E, mediante isso, nós temos as mais diversas reações. Você é ateu até o pitbull aparecer. Você é ateu até o avião cair. Nós começamos a desdenhar, porque isso é desdém. Você é ateu, graças a Deus. Você é ateu, mas pede para rezar para você. Exatamente. A gente chama a atenção. Sim. A gente repreende em alguma forma. E isso é exatamente o que o texto está dizendo. Não vale impor os princípios da fé. É muito difícil nessas situações a gente convidar a pessoa a pensar um pouquinho. Porque a gente, sem impor. Porque não. E volta exatamente a que o João falou lá no inicinho. É necessário que ele cresça e eu diminua. Nós vamos resgatar isso ainda, vou falar isso algumas várias vezes no nosso encontro de hoje. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. Como eu disse. Os nossos incômodos, mediante a isso, eles estão ligados às nossas questões, às nossas dificuldades. Vamos pensar o quanto que Cristo foi desacreditado? Vamos pensar na história de Paulo e Estevão? Paulo de Tarso, antes Saulo, que inclusive a gente vai falar dele mais aqui embaixo, quem gosta muito dele é seu pai, né? Inclusive. O quanto que Paulo, quando ele começava a fazer as suas falas, ele adentrava os espaços que antes ele entrava, as pessoas o recebiam bem. Lá vem o Paulo, né? Que na verdade antes era Saulo. Olha, lá vem o Saulo. Agora eu me chamo Paulo. Tudo bem, Paulo. E aí ele começava a falar do Cristo. Assim que ele começava a falar das coisas do Cristo, o que as pessoas diziam? Vocês já ouviram sobre isso? O que as pessoas falavam dele? Exatamente. Ele estava demente. Enlouquecido. Quantas vezes, quando a gente tenta ser solidário ou reagir de uma maneira diferente, quando todo mundo está apedrejando uma pessoa, as pessoas falam assim, trouxa, deixa de fazer deixa de ser besta, para de fazer cara de idiota. Tem muita diferença, será? Será que é tão diferente assim? As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas
acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Gente, o quanto nós gostamos, e nós somos críticos, e muitas vezes, de ouvir pessoas que têm uma fraseologia, como o Emmanuel gastou bastante aqui, que tem uma forma de falar, que era o caso do Saulo, uma retórica incrível, maravilhosa. Coordenava as ideias e tal, tudo. Quanto que a gente gosta disso? E às vezes a gente critica quando alguém vem aqui na frente e fala uma palavra errada. Às vezes a gente não critica em voz alta, não. Fala só na cabecinha. Mas vamos lembrar que pensamento é construção. A gente incorre. Não, mas essa palavra não é essa, não. Essa palavra essa pessoa errou. A gente corrige a pessoa mentalmente. Mas nós cobramos e apreciamos certos tipos, às vezes, de retórica. Que era o caso de Saulo. E aí, quando ele vinha, inclusive, as pessoas abriam espaço para ele falar por isso, porque ele falava, ele teve altas disputas. Inclusive, na própria história de Paulo e Estevão, ele tem uma discussão com Tiago, se eu não me engano, e depois ele é chamado um pouco a atenção quanto a isso. Ele tem esse poder de falar, discutir, mas internamente. Alguém aqui, acredito, já tem usado o exemplo do irmão Jacó, em Voltei. Alguém que já usou? Vocês já ouviram? Você vai lembrar. Você também lembra. O irmão Jacó, do livro Voltei, ele se vê um tanto quanto achando estranho algumas coisas. Em resumo, ele tinha sido um presidente da nossa Federação Espírita Brasileira, assíduo trabalhador, hipercomprometido, mas quando ele desencarna, ele está confuso, meio tonto e sem luz. Ele se sente extremamente confuso. E ele começa a se questionar, o que aconteceu? Por que eu estou assim? O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? O que aconteceu? Pode chutar, fica à vontade. Aham. Esse foi um dos pensamentos dele. Mas por que vocês acham que ele estava sem luz? Exatamente. E aí, segue Emmanuel nos dizendo. Claro que a orientação, outra dica. Então, vamos lá. Não vale impor os princípios da fé. Claro que orientação, esclarecimento e ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Orientação. A Darly Gonçalves, talvez vocês também conheçam, eu adoro citar essa fala dela. Ela não lembra que ela me falou, mas eu jamais esqueci quando ela disse uma vez para mim, em tempos idos de mocidade assim, imaginem se os nossos mentores desistissem de nós a cada vez que eles falam uma coisa e a gente não faz. Quantos mentores a gente teria ao longo da nossa vida? Essa. Quantos? Porque fala uma, fala duas. Aí a gente tem aquela sensação que eu sempre gosto de falar, que a gente melhorou. Não, nessa pastinha aqui eu melhorei. Nessa aqui eu evoluí. Aí vem uma coisa, né? Uma situação, lógico, para te testar, ver se o conceito está bem consolidado, sentimentalmente. Aí você dá aquela trupicada. E aí você pensa assim, mas eu tinha evoluído nisso? Não. Ainda não. Ainda tem alguma coisa que você não viu, que você ainda não olhou de um outro lugar, que precisa ser olhado novamente. E em boa parte das vezes, quando isso acontece, o que a gente sente?
decepção e a gente faz outra coisa também. O que mais que acontece? Desânimo também, mas tem mais uma coisa. Não, vou falar não, vocês vão falar. O que acontece quando a gente se decepciona conosco? Isso também é uma possibilidade, mas não é isso aí não. Chuta, gente. Também, mas tem uma coisa, e é essa coisa que normalmente está esquentando. Está esquentando. Essa coisa faz acontecer isso. Pode fazer. A gente tem uma grande dificuldade de transformar responsabilidade no que de fato ela é. Então a gente pega e culpa. Então a gente pensa assim, mas poxa vida, estou indo toda quinta-feira no núcleo. Vou vários dias, vários anos que eu sou espírita, quase que eu fundei o núcleo, mas eu ainda estou errando nisso. É quase como se fosse, eu sempre digo isso, assim, um chicotinho imaginário que a gente se bate, pode ficar entristecido, pode desistir. Antes de ficar entristecido, a gente fica com raiva, bastante. Tem aquela ira, depois a gente se entristece, ou a gente para, ou a gente ignora, finge que nada aconteceu, que está tudo bem. Faz milhares de coisas movido pela culpa, pensando num bônus hora, que é imaginário. Você está custando a pagar suas coisas aqui, você já está pensando num possível do outro lado. E o negócio vai só... É aquela... Ou transfere a culpa. Aí aquela famosa frase atual, daqui para frente foi só para trás. É o nosso olhar para a gente. Quando o Emmanuel fala aqui de orientação, esclarecimento e educação, não é para o outro, é para a gente. Depois que a gente cultiva isso em nós, não, isso aqui eu não sei, eu tive esse sentimento, que péssimo, não entendi, vou procurar. Esclareci, elucidei, entendi. E o que eu vou fazer com isso agora que eu entendi? Que não é suficiente a consciência. Ter consciência sem movimento não adianta. Aí eu entendi. Tá, vou buscar uma orientação, vou conversar com alguém da minha confiança sobre isso que eu descobri e não gostei. Com alguém que eu possa me mostrar de fato como eu sou, inclusive com as coisas que eu não gosto. Aí eu fui conversar com a Dani. Aí a Dani me disse, eu acho que você deveria fazer isso. Pri, faz isso, não sei o quê. Por que você não tenta fazer esse movimento? Talvez dê certo. Que é diferente também de você procurar uma pessoa, peraí que eu vou prescrever. Você vai chegar em casa, você vai fazer isso, isso e isso. Você vai fazer isso, isso e isso. Cadê o livre-arbítrio? Se a pessoa prescreveu tudo que você tinha que fazer. Livre-arbítrio já joga fora. Foi embora. Alguém que te permita pensar em você, te ouvir, te escutar. Gente, eu sei que isso hoje não está fácil. As pessoas estão muito aceleradas. A gente precisa de mais caminhadas pela praça, como a que vocês tiveram aqui. Depois disso, ensino. Ensino é ação. A ação de você com o seu coração. Isso quer dizer, e aí tem vários questionamentos nesse sentido, né? Você só vai ensinar e partilhar quando você for perfeita e não houver nada a ser modificado? Se fosse assim, a gente não tinha orador. Vamos começar daí. Nós não tínhamos oradores nas nossas casas. A gente recebeu uma mensagem na CEONG falando, numa reunião mediúnica que a gente fez dentro do encontro, dizendo, somos todos espíritos falidos. Nós viemos de falhas, nós falhamos aqui ainda, mas nós estamos nos reconstruindo. O Rossandro tem uma frase que eu gosto muito. Como é que você limpa um cano sujo? Com água boa, com água limpa. E o que é água limpa? O Evangelho. O que é água limpa? Afeto. O que é água limpa? Disposição em se limpar. Disposição em se haver com as suas coisas. Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil olhar para os seus próprios campos minados. Não é fácil, não é gostoso.
Outro dia eu cheguei em casa, numas semanas aí para trás, e falei assim com a Lohane, hoje eu não gostei de ser eu. Hoje ser eu não foi bom, não. Aí no outro dia aconteceram outras coisas. Hoje ser eu foi ótimo. Aconteceram coisas muito legais. Não é todo dia que a gente se sente confortável aqui nesse corpo. Não é todo dia que a gente vivencia coisas que nos deixam capacitados e imensamente fonte de uma propaganda eficaz do Cristo. Tem dia que a gente não está muito legal. Esses dias, às vezes, são os dias mais frutíferos, porque a gente está de cara, face a face, com incômodos, com desconforto. Que é um ótimo dia, fértil, para a gente perceber. O que eu preciso pensar? Bom, vamos lá. Quando João, lá em cima, disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua, é uma fala do João Batista para os seus seguidores. João Batista tinha os seus seguidores, os seus discípulos, e falava da vinda de um Cristo, um outro que viria para provocar e tocar os corações. Vocês acham, pensem, que João Batista, rodeado de pessoas, de gente, discípulos que acreditavam nele, que já tinha seguido dele para tudo quanto é lugar, quando ele falou assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele foi se retirando da tarefa e alçando outras tarefas, para que Cristo crescesse. Então as pessoas foram parando de seguir. Vocês acham que os discípulos que seguiam João Batista ficaram felizes? Exatamente. Foi tipo assim, lá, tá todo mundo indo para lá, ouvir aquele cara lá. Aquele cara lá que ninguém conhecia, que era um novo. Ele foi anunciado por João Batista, mas ele não era conhecido. Disputa. Semana passada não, minto. Tem umas 3 semanas eu participei de uma reunião da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E Divinópolis tem uma série de casas espíritas. Gente, eu nem sei quantas, assim, eu acho que são mais de 10, se não me engano. E aí uma pessoa da reunião falou assim, a gente tem que parar, porque a gente fica agindo ainda como se casa espírita fosse loja de sapato. Comprei meu sapato na loja do Mateus. Aí eu não posso ir na loja da Ivone, porque se eu for na loja da Ivone é concorrente. Então eu não posso ir nos 2 lugares. Dizendo dessas questões, nós temos ainda pequenas e várias disputas do dia a dia. Não é a gente, não é eu, é o outro. E aí, Emmanuel segue dizendo, revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Eu vou dar um exemplo do que vocês fizeram aqui no início. Vocês poderiam não ter levantado. Eu sempre digo isso quando eu faço essas provocações. Vocês poderiam não ter caminhado. Vocês poderiam não ter trocado de lugar. E pode parecer pequeno, mas não é. Vocês se atreveram a fazer isso, a levantar, a caminhar, a conversar, a olhar de uma maneira diferente. Vocês se permitiram. Isso é experiência. No corpo, no espírito, no olhar. Experimentar. Eu gosto disso, eu confesso que eu fico muito feliz de ver coisas diferentes. Eu amo coisas diferentes. Passar por ruas diferentes, trocar o lado da rua para olhar os prédios do outro lado, que eu não estou acostumada. Eu confesso que eu aprecio muito isso. Cada vez que eu venho aqui, eu rumo um trem diferente para fazer. O Naron tanto sabia disso que ele estava aqui para filmar. Vocês viram? Porque filmou vocês. Naron já estava esperando isso. O que essa menina vai aprontar hoje? Se a gente não se permite caminhos diferentes, olhares diferentes sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, como que nós vamos crescer? E aí, quando eu te disse crescer, não é só crescer de idade.
É um crescer em vários níveis. Há 2 semanas atrás, eu comentei um texto na Casa do Caminho em Divinópolis, e eu falei assim, olha, nós espíritas, nem foi semana passada, foi domingo. Nós espíritas, nós falamos sobre livre-arbítrio, sobre eternidade, sobre a questão da reencarnação, sobre essas coisas, né? Ok, todo mundo concorda? A gente fala disso, né? Ninguém discorda, tá? Quantas vezes vocês já ouviram, ou vocês já falaram, podem responder só para vocês, porque eu não vou constranger ninguém. Quantas vezes vocês já ouviram, saúde, e já falaram assim, não tenho mais idade para isso, vou deixar isso aqui para a próxima encarnação, na próxima encarnação eu resolvo, não, já estou muito velho para aprender isso aqui não é mais para mim, isso é para adolescente. Não, isso quem dá conta é criança, na vida. Quando eu gosto muito de fazer essa fala em vários lugares, que quando a gente vai combater o etarismo, que é o preconceito por idade, a gente pode aplicar isso a várias coisas, porque isso inclusive é um preconceito conosco mesmo. E no caso de nós espíritas, eu vou colocar mais uma ficha aí, que é um pouco mais sério, porque se a gente acredita em eternidade, em reencarnação, em que a gente vai voltar, que a vida é continuidade, mas como é que a gente não tem mais idade, então? Então já pode morrer, né? Ué, mas não tem mais idade para aprender? Então já pode fechar a pastinha reencarnatória dessa aqui. Se a gente está dizendo de orientação, esclarecimento e ensino, é até o último segundo. É o que você aprende e apreende durante as respirações. A respiração intrauterina e a respiração, a última respiração no momento da morte. É sempre tempo, mas também é sempre tempo de respeitar os nossos limites. E principalmente quem está ao nosso lado. É sempre tempo. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, se realmente você deseja que as luzes que pairam no seu coração, através da sua fé em um Cristo, lembra-te de que o mestre precisa crescer. Importantíssima essa parte do texto, gente. Retoma o que eu dizia lá do irmão Jacó. O mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos. Coerência. Eu gosto sempre de brincar que quando a gente entra na casa espírita, a gente fica meio diferente. Então, assim, se a gente está com mau humor, assim, você dá uma melhorada. Isso por várias coisas. A gente está num lugar que tem uma partilha de vibração diferente, que coloca a gente em um lugar diferente, um ambiente que nos incentiva a repensar as coisas e agir de uma maneira um pouquinho melhor. Se é encontro espírita, então, eu gosto muito de dizer isso. Se você está num ônibus no Circular 02, lotado, alguém pisa no seu pé, você dá aquela virada assim, umbralina. A pessoa pede desculpa, você nem responde às vezes. Mas se você está num encontro espírita e alguém pisa no seu pé, desculpa, não, que isso? Não tem problema, não. Vem cá, de que cidade que você é? Que não sei o quê. Pode ser, mas a maioria das vezes a gente tenta ser um pouco mais suave nas questões. Não é fácil a gente levar o que a gente faz dentro da casa espírita para todos os nossos espaços da vida. Coerência. Não é fácil que uma lei de amor, que pode resumir toda a doutrina de Jesus, e quem diz isso é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e tem 8 capítulos, não lembro, mas está lá. É difícil a gente traduzir no nosso dia a dia isso o tempo todo. Nós temos as nossas incoerências, nossos tropeços, nossas falhas. Aí é que está um ponto, Ivone. O que será que essas certas pessoas dizem da gente também? Não é aquela coisa, é importante a gente pensar. Não é que seja aquela coisa de não pensar que o outro também tem responsabilidade na relação.
Mas é importante a gente pensar o que aquilo nos diz, como aquilo nos atravessa. No convívio com todos os que te cercam o coração, todos. Então não é só na casa espírita, é todos. Então é desde o caixa do supermercado, a pessoa que está no pedágio, todos, o tempo inteiro. Não é fácil fazer isso. Com conhecidos, às vezes é mais difícil ir dentro do nosso lar. Exatamente. Afinal, porque os relacionamentos próximos são personal trainer do nosso espírito. É a mesma coisa de uma academia. Tem dias que talvez dê até vontade de postar no final do dia uma foto com aquela pessoa e dizer, tá pago. Quase que dá. Somente nessa diretriz, somente dessa forma, é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Hipertrofia do eu. Quantas vezes a gente acha que várias coisas estão direcionadas só a nós, que acontecem só conosco? Ou que aquela pessoa está fazendo de propósito com você? Às vezes pode ser. Mas, novamente, eu vou retomar a questão do princípio da reencarnação. Ela não está fazendo só com você. Talvez ela já tenha feito isso com várias outras pessoas. Aquilo diz dela. A gente tem uma dificuldade enorme de pensar o que é meu e o que é do outro. O que é meu? Não, isso aqui é meu. Essa dificuldade é minha. Não, essa dificuldade é dessa pessoa. Quando a gente começa a conseguir fazer isso com mais nitidez, com mais clareza, a gente começa a entender, não, isso aqui não me diz respeito, isso aqui é dessa pessoa. Esse coração está com essa dificuldade. Agora, isso aqui é meu mesmo. Essa parte aqui, nessa relação, é uma corresponsabilidade que é minha. Relação é desafio. A nossa irmã do Fou, que trouxe essa frase que eu usei com vocês da Praça da Convivência no Centro Espírita, ela tem uma frase que me marca muito nessa obra, Laços de Afeto, que amor é uma construção da convivência. Quem já tinha um amor incondicional que abarcava os corações, independente de como eles chegassem, era Cristo. A gente constrói, dia a dia. E é aquela coisa, às vezes você vai fazer uma reforma, você jogou uma parede toda no chão, aí você está lá reconstruindo. Aí você pôs um cano. Aí, de repente, a parede já está pronta, você descobre que o cano tem um buraco. Você tem que reformar tudo novamente. Isso da sujeira, poeira, trabalho, barulho, é exatamente o que acontece quando a gente pensa que resolveu uma questão evolutiva nossa, mas aí você se depara com uma outra questão. Dá preguiça, pensa, você levantou a parede toda. Dá uma preguiça. Exatamente, é a procrastinação existencial. Mas é comum. Faz parte de quando a gente localiza esse desânimo, às vezes, essa vontade de desistir. A questão é, para uma propaganda eficaz, e aí pensando numa propaganda eficaz, o que esse texto, em suma, eu poderia resumir nisso? Ele diz, em muitas vezes, na maior parte do tempo, o seu coração e o seu fazer vai ser o evangelho que o teu irmão tem acesso. Para além de livros, obras, para além de tudo que a gente atravessa, a sua conduta de afeto, o seu olhar desacelerado, que ama sem condicionar, sem barganhar, sem dar indiretas. Ah, se você for, quem sabe, talvez, não sei o quê. Se você for, quem sabe, talvez, Deus não olhe para você e dê uma melhoradinha. Isso é uma barganha, gente. Não adianta. Não, pode mandar as mensaginhas. É diferente de você mandar talvez todos os dias, nem todos os turnos do dia. Não. É, tem que pensar o conteúdo. Não, aí ok.
Aí é que está. Se a pessoa verbalizou para você que não gosta e foi taxativa, você concorda que se você continuar mandando todos os dias... Você... Tem que pensar nesse caso aí. É caso a caso. Tem que pensar. Tem que pensar nesse caso. Porque é muito importante quando a pessoa, inclusive, consegue se posicionar e dizer do que gosta e do que não gosta. Eu vinha conversando com a Dani uma questão sobre isso, dizendo que as pessoas têm essa dificuldade, que é como se a gente tivesse em constante débito. Então, você não pode falar, não, disso eu não gostei. Nossa, mas disso eu amei. E as pessoas já falam comigo assim, né? Só vai falar comigo de religião, não quer que fala não. Tem formas, exatamente. Tem formas e jeitos para que a gente não imponha. Não impõe essa nossa verdade, não impõe esse afeto do Cristo que atravessa o nosso coração. Tem maneiras. Nós temos evoluído nessas maneiras, mas a gente ainda precisa caminhar um pouquinho. Ela não precisa de ir lá. Ela precisa da sua propaganda eficaz. E a sua propaganda eficaz se dá quando você fala com respeito a esse coração. Não é aqui. Não é aqui. É aqui. Isso aqui é só letra. A vida está no sentimento. O alcance do Cristo, pelas palavras que ele proferia, era por um olhar de extremo amor que ele direcionava. O magnetismo. Vamos pensar na mulher que toca as vestes do Cristo? É magnético. É pulsátil. É uma vibração de amor pulsátil. E isso a gente tem. A gente só às vezes não acredita no nosso coração, mas a gente tem. Gente, eram essas coisinhas que eu tinha para a noite de hoje. Muito obrigada. Eu quero agradecer a noite de partilha, de pensamentos, de provocações que nós tivemos aqui. Espero que vocês levem um pouquinho disso para o dia a dia e pensem nisso carinhosamente.